As declarações de Paulo, o apóstolo, após ter sido mudado o seu nome, após ter sido colocado por Deus como apóstolo, pregador, aquele que anunciava o evangelho de Cristo, ele faz agora algumas declarações surpreendentes comparando com a sua vida anterior. Vejamos aqui algumas dessas declarações maravilhosas, o que nos deixa a compreender e a entender que realmente houve uma transformação radical neste homem chamado agora Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Aos Gálatas ele escreveu no capítulo 2, versículo 20, a seguinte declaração: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que declaração contundente que mostra realmente a salvação, a transformação na vida de Paulo. E aos Filipenses, ele escreveu o seguinte: Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, ele continua dizendo: Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual fui ou sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21 e 22. Cristo em primeiro lugar sempre na vida de Paulo, é o que vamos ver nas suas declarações. Saulo, ou seja, aquele Saulo perseguidor, morreu. Ele morreu para o mundo de pecado. Sim, é o que ele mesmo vai declarar para nós. A Bíblia diz que Deus, chamando Moisés, ele deu-lhe uma incumbência muito grande para resgatar o povo do Egito da escravidão. E Moisés queria ver Deus. E Deus disse: Moisés, não poderá ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e continuará vivo. Está escrito em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Esta é a resposta de Deus para Moisés: todo aquele que me vê morrerá. Ora, nós aprendemos aqui que no caminho que Paulo seguia para Damasco, ele foi subitamente cercado por uma luz que excedia a luz do sol. Você deve se lembrar que nós pregamos isso aqui. Quem era essa luz? Falamos nas mensagens anteriores que essa luz, sem dúvida alguma, era Jesus. Era o Senhor Jesus Cristo a quem ele perseguia, porque o próprio Jesus disse para ele: Eu sou Jesus a quem tu me persegues. E essa luz era Jesus. Está escrito em João capítulo 1, versículo 14, que o Deus se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, essa luz era Jesus. Jesus é Deus, e ele viu Deus. Então ele morreu segundo o que Deus dissera a Moisés? Sim, com certeza ele morreu. Ele mesmo é quem vai declarar isto. O Saulo anterior morreu. Por isso, ele é chamado de um novo nome. Porque aquele Saulo perseguidor, injuriador, aquele Paulo blasfemo, ignorante, ele morreu. Ele se desfez no momento que ele encontra Jesus como Salvador. Esta é a ideia de regeneração e de novo nascimento para aqueles que encontram Jesus como Senhor e Salvador. E ele vai explicar isso para nós, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17,
no capítulo 2, versículo 20, você pode conferir na sua Bíblia. Ele diz: desde agora ninguém me importune, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas da morte do Senhor Jesus. E ele vai dizer no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele foi crucificado com Cristo. É uma consideração à sua decisão, à sua conversão e todo o trabalho de regeneração que Deus fizera em Paulo. Nada ficou nele que não tivesse sido mudado. Ele era um homem agora espiritual, como ele mesmo escreve no capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios. Em Gálatas capítulo 14, versículo 6, ele continua dizendo: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Logo na declaração de Paulo, aqui a cruz de Cristo é o matadouro. Sim, é o centro matadouro. Nela o mundo está crucificado para ele, segundo ele disse. É a declaração que ele dá. E ele mesmo está crucificado para este mundo. Portanto, a cruz de Cristo para Paulo é considerado o matadouro. Não só Cristo morreu nessa cruz, mas todos aqueles que recebem Jesus como Salvador também consideram-se mortos para o mundo anterior, para a vida anterior. Por isso que a decisão para Cristo é uma mudança de pensamento, é uma mudança de sentimento, uma mudança de propósito e é um retorno para Deus, que é chamado de conversão. Aí existe o novo nascimento que faz dessa pessoa uma nova criatura. Não é o batismo, não são as boas obras, não é a religião, mas isto é pelo sangue de Cristo. Pela ressurreição do Senhor Jesus, somos também ressurretos com Ele no momento que recebemos a Ele como Salvador. Está escrito em Efésios capítulo 2, você pode ler de 1 a 10, é um texto maravilhoso para se compreender essa transformação pela graça de Deus, baseado na grande misericórdia dele para conosco. A vida para mim é Cristo, agora dizia Paulo. Para mim agora o viver só vale a pena se realmente for vivida para o Senhor Jesus Cristo aqui no mundo enquanto aqui eu viver. Paulo se via crucificado com Jesus. Pedro escreveu esta cena na sua primeira epístola, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro explica para nós o que Paulo estava dizendo ao ser crucificado com Cristo. E Pedro escreveu dizendo: Jesus levou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fazendo uma alusão à profecia de Isaías, capítulo 53. Portanto, aqui Paulo, ou seja, Pedro explica mais ou menos aquilo que Paulo queria dizer quando disse estou crucificado com Cristo. Ele diz, na verdade, porque Jesus foi crucificado por nós e ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados, para que agora, na vida presente, não vivamos mais para o pecado, mas para Cristo que morreu e ressuscitou para nos justificar. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para que, mortos agora para os pecados, pudéssemos viver para a justiça em Cristo Jesus. É isso que Paulo está explicando e todos aqueles que já passaram pelo momento do novo nascimento sabem muito bem do que Paulo está explicando, porque a sua natureza terrena foi crucificada com Cristo, embora ainda estando em nós, mas ela não terá mais poder sobre a nossa vida, como disse Paulo, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque a natureza espiritual da qual fomos feitos participantes em Cristo Jesus sobrepuja
essa natureza pecaminosa. E onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isso é realmente uma teologia maravilhosa e nós aprendemos isso na palavra de Deus e é a verdade de Deus. Paulo, ele vai dizer, e Lucas escreveu no capítulo 20, versículo 24 de Atos dos Apóstolos. Ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete com alegria a carreira e o ministério, ou a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, agora só importavam duas coisas: cumprir com alegria a carreira que lhe fora proposta, a caminhada que ele tinha neste mundo para a glória e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, que era pregar para os outros o que Deus havia feito por ele. Por isso, ele continua aqui, fazendo e trazendo para nós essas declarações de uma pessoa que fora transformada por Jesus. Só podemos entender os mistérios de Deus quando entendemos a vida em Cristo, quando a temos em Cristo e quando vivemos para Ele, como no caso o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus te faça compreender estes mistérios através da sua palavra e que, à semelhança de Paulo, você possa também afirmar juntamente com sua família, dizendo: já estamos crucificados com Cristo e vivo não mais nós, mas vivemos agora para Deus em Cristo Jesus. Esta foi a conclusão de Josué, o servidor de Moisés. No capítulo 1 do seu livro, Deus o chama e o coloca diante de uma grande missão. Capítulo 24, terminando a sua missão, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja também essa sua grande, profunda, inequívoca e incomparável experiência com o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio aqui para nos salvar. E nós vamos a Ele para receber dele esta salvação. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, por permitir-nos estarmos aqui trazendo essa palavra abençoadora e em si mesmo abençoada. Pedimos por aquelas pessoas que estão nos assistindo neste momento, nos ouvindo, que os salvos sejam, ó Deus, abençoados e a sua fé seja crescida, aumentada, e aqueles que não são ainda salvos que sejam alcançados pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor, através da fé no sacrifício genuíno e substituto e insubstituível do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Oramos por todas as famílias, guarda-as debaixo dos teus cuidados. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Nos encontramos na próxima mensagem, se Deus nos permitir.